noite. Vamos começar de novo. Hoje eu vou ter o prazer de entrevistar a Ana Paula Castro. Vamos ver se ela já entrou para poder a gente conversar. Ana, agora eu vou te chamar e você aceita. Vamos ver se vai dar certo. Nós vamos conversar sobre a maternidade. Vamos Ah, ver se deu agora? Não. eu Ai, que bênção. Você tá me vendo e tá me ouvindo, você tá se vendo e ouvindo, tudo. sou, amor. Agora está tudo certo. Que ótimo. Ana, normalmente eu começo pedindo para as pessoas se apresentarem, mas antes de você começar se apresentando, eu queria dizer quem é a Ana para mim. Posso? Você me permite? Por favor. Ana, então vamos lá. A Ana, eu conheci ela há muitos anos atrás, na realidade, num encontro que a gente fez, acho que do Espírito Santo. E ela desse jeitinho meigo, essa voz doce, essa suavidade de pessoa. Aí eu lembro que o Gedeon falou assim, você estava cantando, eu acho que você estava no ministério. Ele falou assim, gente, olha como é que Deus, ele é lindo, né? Uma mocinha que é pequena na estatura, mas tem uma imensidão, assim, enorme mesmo da expressão de Jesus, né? E eu falei, é mesmo, né? Olha para você ver. E as suas palavras, a sua oração, a sua forma de cantar era bonita, mas não era só por isso. Era porque realmente a gente sentia ali a expressão de Jesus. E eu já vivi inúmeros momentos com você, assim, todas as vezes eu te relato. Mas eu queria te dizer uma coisa que eu nunca falei para ninguém, vai ser a primeira vez. Que o Mãe Livre Feliz, ele começou no dia que você foi lá no hospital levar a Nossa Senhora para mim. Foi um momento em que a gente estava vivendo uma, um desafio, né? Porque a gente nunca tinha vivido a experiência de ter dois bebês, né? Prematuros, indo para a UTI. E você foi lá na sexta-feira, eu tinha ganhado os dois na quinta. E a gente já tinha feito uma oração, eu e o Gedeon, de entrega. Mas é muito diferente quando a gente recebe Nossa Senhora acompanhada de você. E ainda veio o Dani, que era nosso compadre. E quando você chegou ali desse seu jeito, né? Você é muito Maria, assim, muito guarda tudo, muito silenciosa, muito suave, muito doce, muito meiga. Desse jeitinho você chegou e você simplesmente nos abraçou e foi levar ali, né, pra gente a entrega, né, o sim de Maria. E isso para mim, eu nunca esqueço, eu fecho os olhos, eu lembro de detalhes daquela cena, da sua oração, foi um momento de entrega nosso, e ali, naquele momento, eu sabia que a minha maternidade ia ser livre e feliz, porque eu de verdade entendi que era tudo plano de Deus. Então eu queria muito te agradecer, porque se tudo aqui está acontecendo, você despertou isso em mim lá naquele dia, com esse seu jeitinho. E essa é a Ana, gente. Todo mundo que conhece a Ana sabe o que eu tô falando, não é mentira, não é poesia, é verdade pura. Então pode começar falando quem é você, com quantos anos Olha, você casou. a Milinha me vê. E eu agradeço por isso. Então, eu sou Ana Paula, eu sou a filha da Marlena, a minha mãezinha. Meu pai já é falecido, o Everaldo. Eu sou a esposa do Marcílio e sou a mãe da Ana Carolina, que tem 21 anos, e da Ana Luísa, que vai fazer 15 anos esse ano. E Já, sou já começa, todo mundo tá querendo saber assim, ela teve filho com 10, né? Porque tem Não, cara de que tem. não, não, não foi com 10 anos, não. A Ana Carolina nasceu, eu tinha 22 anos. Eu fiquei grávida na idade que ela tem hoje, 21. Olha. Pensa o coração. Você já tinha quanto tempo de casada? Bom, essa história é uma história bem diferente das histórias de conto de fadas. Mas não tem problema, é assim que a gente gosta. História é real. Eu nunca gostei de conto de fada mesmo, não. É uma história real. Então, é, a Ana Carolina, eu vinha de um. Eu comecei a namorar muito cedo, né? Eu comecei a namorar. Como é que é interessante as coisas? Na idade que a minha mais nova tem hoje, a Ana Luísa, Olha. 14 anos.
E sempre fui uma pessoa assim muito caseira, muito quieta, sempre sabia que eu ia ter filhos, sempre soube que a minha missão, o meu trabalho, ele teria algo a ver com cuidar de pessoas. Então eu sempre fui muito tranquila. Nessa tranquilidade, eu tive um relacionamento de 7 anos. Então foram 7 anos. Mas algo no meu coração me dizia que não seria daquele jeito, de que não era para ser assim. E então chegou um determinado momento da vida que eu vi que não era aquilo, que aquele relacionamento não era, que eu não estava feliz ali, que algo acontecia no meu coração, que aquele não era o meu lugar. E era tudo muito confuso, porque na cabeça de um adolescente de 21 anos é sempre tudo muito confuso, né? Então, esse relacionamento terminou e eu já conhecia o meu marido, o Marcílio, há 10 anos. E ele é 10 anos mais velho que eu. Então eu era uma criança, ele já tinha 20 anos. E como são os caminhos de Deus? É tão interessante porque ele sempre falava comigo assim: eu vou casar com você. Quando eu tinha 10 anos, eu falava: meu Deus, o que é isso? Isso hoje é uma pedofilia, né? Ele falava: eu vou casar com você. E eu falava: que vai casar que nada. Só que tem um detalhe muito interessante. Eu conheci o Marcílio no seminário. O Marcílio era seminarista. E durante esses 10 anos que nós nos conhecemos, ou seja, dos meus 10 anos aos meus 20 anos, eu acompanhei essa trajetória dele, né? E o tempo foi passando, nós sempre fomos muito amigos, muito, sempre conversamos muito sobre todas as coisas. Ele sempre foi aquela pessoa para quem eu corria quando as coisas não estavam muito bem, e ali a gente se aconselhava, e ali a gente trocava ideias, e a gente ia alimentando esse relacionamento, né? Quando então eu cheguei nessa fase dos 21 anos, que eu resolvi que algo, eu estava em um lugar estranho, e ali tinha alguma coisa, algum lugar que não me cabia. Então, cheguei à conclusão de que era tempo de pôr fim a esse relacionamento, onde algo não me completava. E eu e Marcelo nos encontramos. Nos encontramos e num dos primeiros encontros eu fiquei grávida. E ele ainda estava no seminário, né? Na Nossa. verdade, ele estava na transição do primeiro grau de ordem, ele estava para ser ordenado diácono. Então, muitas coisas você pode imaginar aconteceram nesse período. Porque, se você me perguntar assim, Ana, essa gravidez foi planejada? Ela não foi. Mas Por não ser você, né? planejada não significa que ela não tenha sido desejada, Uhum. né? Porque no meu coração, na minha essência, sempre esteve o desejo de ser mãe. E ele, quando falava comigo, eu vou casar com você, ele sempre Eu falava que também. filhos. Então, eu achava que eu também não corria risco com ele, porque aquilo era impossível. Uhum. Mas a gente. Adoro essas histórias. É. Então, é engraçado que hoje eu falei com as meninas, gente, se prepara porque hoje tem live. Eu estava estudando de manhã com o fone no ouvido. E aí a Ana Luísa mais nova chegou e falou assim: mãe, então fala aí, qual foi o momento difícil na gravidez da Aninha? E eu estudando, tendo uma aula de fisiologia do aparelho digestório. Eu falei: meu Deus do céu, o que é, menina? E foi tudo bom, mas não é assim, É. né? Então, esse foi um momento bastante difícil, porque, primeiro, ninguém podia saber. Nossa, eu ia perguntar isso agora. Como é que foi para dar notícia? Ninguém podia saber. Então, Porque eu imagino, na época, né? imagina isso, há 20 anos atrás, né? Ninguém podia saber, ele soube, claro, né?
E a minha mãe soube e os meus irmãos souberam. E só. Então, na minha cabeça, eu já estava preparada para ser uma mãe sozinha, uma mãe solteira, Uhum. né? E todas as pessoas que perguntassem quem era o pai, eu não ia dizer quem era, porque Quem? de forma alguma eu passaria por cima da escolha de vida dele, da opção de vida dele, né? E em momento nenhum eu pedi a ele que tivesse uma escolha diferente, que fizesse uma opção diferente porque Aham. ele era grávida, né? Mas naquele momento, imagina só, os sentimentos eram muitos, né? Não. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu não sabia nem para onde eu ia, eu só pensava assim, e agora? E as coisas foram se desenrolando. Eu acho que o sentimento mais forte para mim naquele momento, talvez não neste momento, porque esse ainda era um momento escondido, né? Mas isso durou pouco tempo, porque eu fiquei grávida mais ou menos no mês de junho. Durou pouco tempo, não, durou uns 6 meses, mais ou menos. A gestação foi acontecendo, né? Era tudo muito novo, com o conflito dos 21 anos, grávida, sem poder dizer para quem era, para as pessoas quem era. Então, quando foi em fevereiro, um belo dia ele chegou na porta da minha casa e falou: "Eu vim para ficar". Eu falei: "Como assim veio para ficar? Essa não é a sua escolha de vida, essa não é a sua opção, essa não é a sua história, né?" E aí ele falou comigo: "O meu coração me diz que é. E eu estou decidido. Eu queria que você soubesse que não é porque você está grávida, é porque a minha missão é a missão de ser pai, sempre foi." Hum. E assim começou. Então, assim, nós nos unimos de fato, antes da Ana Carolina nascer. E talvez, hoje, respondendo a pergunta da Ana Luísa, mãe, qual foi o momento mais difícil na gravidez da Ana Carolina? Foi realmente lidar com esse sentimento de vergonha e de culpa. Porque mesmo que eu não o tivesse, a sociedade o selava em mim. Uhum. O olhar, né? Então, o meu pecado se tornou público, né? E E essa talvez tenha sido a parte mais difícil, porque aí cabia a mim como lidar com isso, como enfrentar isso, como responder a isso, né? E tô vendo o Roberto aqui. O Roberto era colega do seminário do Marcílio, era colega dele lá no seminário, olha só que bonitinho, né? Hum. E Aí, ó, vocês nasceram um pro outro, tá tá vendo? vendo, Isso Roberto? não era um pecado, tá? Não Não, foi um pecado. não. E Tem, então, tem uma amiga minha que eu entrevistei, a Priscila, só para fazer um adendo aqui. Ela virou e falou assim: na minha época, Camila, todo mundo transava, só que quem ficava grávida, que dizia isso, né? Mas todo mundo transava. As pessoas não gostavam de falar, mas todo mundo transava. pois é, pois é. E uma outra questão que para mim eu acho que pesava muito e que talvez seja o meu grande aprendizado na vida é a questão de, através dessa escolha, ter decepcionado pessoas que eram importantes para mim, né? Então, se você me perguntar hoje, olhando a minha história, assim, 20 anos depois, essa era a história a ser construída. Uhum. É essa a história. Mas você se sentiu mesmo culpado? Eu sei que você teve a culpa das pessoas, mas você, sozinha, você se sentia culpada? Eu senti porque eu acho que eu sempre me coloquei nesse lugar querer agradar, de querer agradar para ser amada, de querer agradar para ser aceita, de querer agradar para ser protegida, né? Então, eu acho que isso foi inevitável, sim, né? E
talvez hoje esse tenha sido durante esses anos todos realmente o meu grande aprendizado, né? Se libertou da culpa, né? Eu acho que é um processo e talvez essa live hoje seja assim Para realmente você voar para e falar marcar isso, assim: para eu ser também uma mãe livre e feliz. amém. Porque eu entendo hoje que talvez a forma como tudo aconteceu e o momento em que as coisas se deram e a forma como eu escolhi, talvez isso pudesse ter sido diferente para me trazer para esse mesmo lugar que eu estou hoje. Mas eu estava pensando, eu também sou um pouquinho lenta para entender as coisas e às vezes eu preciso de alguns chacoalhões. E É aí eu porque o primeiro chacoalhão que eu vou te dar, com todo respeito, com todo carinho do mundo, de verdade, é que nada disso você fez sozinha. Tudo isso você tinha o consenso, né? Então, só por aí você já não tem que sentir culpa, entende? Eu sei, eu entendo você. Realmente, as mulheres, até hoje, eu nem falo que é da sua geração, porque eu sou da mesma geração que a sua. Mas até hoje as mulheres têm essa ideia, né, de que tudo é culpa delas, que elas não podem falar não, que elas têm que falar sim, que elas têm que fazer tudo do jeito que. E outra coisa, você vem de uma tradição católica de que não podia casar, sexo era depois do casamento. É muita coisa que eu imagino que você tenha vivido, que deve ter sido muito difícil. Eu não tiro isso. é, Mas acabou, né? Acabou. Ó, não é pecado o que vocês é, fizeram. Imagina, duas filhas lindas, uma família maravilhosa. Não tem nada de errado, né? Essa culpa, ela não tem que existir mais, ela não deve existir mais, ela não existe mais, entende? não, ela não existe. E E eu falo assim, igual você falou uma frase que eu fiquei impactada. Porque você falou assim que você perdeu de certa forma, né? Porque você de alguma forma deixou algumas pessoas tristes, né? Você não falou, eu esqueci a palavra que você usou, mas decepcionadas. Mas numa boa, você tinha. A única pessoa que eu acho que você tinha que preocupar em decepcionar primeiro é Deus, claro, Jesus, Maria e você. Né? Então, e você sempre teve um sonho de ser mãe. Aliás, você é mãe mesmo, tá escrito na sua cara que você é mãe, né? Super zelosa, cuidadosa, amorosa. Então, só por aí você não tem que preocupar, né? Quem ficou decepcionado, na realidade, que perdeu o amor. Ó. é verdade. E a vida foi se construindo assim em cima disso, sabe? E hoje eu entendo que esse processo todo, eu estava te falando do chacoalhão, e Deus fala com a gente na linguagem que a gente entende, né? E entendendo, vendo a minha vida hoje, e entendendo que, que Ele permitiu e que Ele me conduziu até aqui, eu fico pensando que não foi dele esse chacoalhão para dizer, olha, né, com você tem que ser assim, tem que ser intenso, as coisas têm que ser intensas para você poder entender. Então eu fico vendo que em tudo ele esteve presente. Desde o momento, claro, sempre esteve, né, da concepção, do encontro, senão nada disso teria sido possível, não é? Eu recebi uma mensagem aqui na pergunta, só para poder você entender. Você é uma mãezona, muitos filhos que te amam, Paulinha. Tenho Viu? mesmo filhos. Todos os meus alunos se tornam meus filhos e os meus amigos, porque eu tenho, acho que essa essência mesmo de cuidar. E então é isso, as coisas foram acontecendo assim, e hoje eu acho que a minha lição, a minha tarefa, o meu aprendizado diante disso tudo é me desvencilhar não daquele momento de agradar no passado que aconteceu, mas Uhum. continuar temer desagradar as pessoas, temer decepcionar as pessoas. E às vezes a gente se esquiva dos relacionamentos por causa desse medo, né? Eu sempre falo para as pessoas, vocês sabem disso, eu sou tão assim quietinha, eu gosto de ficar escondida, eu gosto de ficar no meu canto. E fiquei refletindo muito quando você me convidou para essa live. Eu fiquei pensando, será que não é também por esse motivo de querer me esconder de uma vergonha que nem existe mais?
não é? Gente, eu vou chorar. Sério. Porque é tão lindo ver isso de verdade, você poder falar isso. Porque eu entendo o momento, o cenário, você falar isso, né, de uma forma que você está se expondo, É, expondo seus sentimentos, expondo a é, sua vergonha, expondo a sua culpa, né, uma vulnerabilidade muito grande. E é. você ainda fala assim, com essa doçura. Ah, não, gente. Eu entendi hoje à tarde, assim, rezando, Deus vai falando comigo, é na correria do dia a dia que ele vai falando, né? E aí eu entendi hoje à tarde, ele parecia que ficava repetindo assim no meu ouvido, repetindo, 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 repetindo. Se um dia o seu pecado foi exposto, hoje eu vim aqui para dizer para ele, para expor a graça dele. Então, se um dia eu fui exposta, né? Hoje eu vim expor a graça. E, e é isso que eu vivo, as Mas meninas. olha, isso não é pecado. Eu conheço inúmeras mulheres que engravidaram sem ter casado, e isso de forma alguma é um pecado, né? De forma alguma. É, Gente, filho é bênção. é bênção. Seria, né? A gente tem que olhar por esse lado. São duas meninas lindas, vocês formaram uma família linda. É, E então não tem pecado nisso. não tem, Não. não tem. E Vamos eu deletar. acreditar, né, Camila, assim também que aquilo que você fala ao pé do ouvido dele, com o coração realmente arrependido e realmente rendido, já foi apagado, já foi. Ele já não se lembra mais, né? Então, e ali ele te abraça, ali ele te restaura, ali ele te refaz, e ali ele fala, então agora é daqui para frente. É. Um episódio muito interessante com a Ana Carolina, né, que foi a minha filha que viveu mais isso. Eu nunca falei sobre isso com a Ana Carolina. E há pouco tempo a gente começou a ter, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, a gente começou a ter dificuldades no relacionamento, assim, a gente não conversava muito, eu morava em outra cidade, morava em Nova Lima, eu queria morar com a minha mãe, e aí algo dentro de mim, esse algo dentro de mim é sempre o Espírito Santo, né? Ele falou comigo assim, chegou a hora. E aí, Camila, eu chamei ela para uma conversa e falei com ela, senta aqui, que hoje nós vamos conversar. Entramos para o quarto, eu fechei a porta e aí eu contei essa história para ela. Ela me ouviu e aí eu disse para ela: Olha, se eu não fui uma boa mãe para você até hoje, não chora, Camila. Não tô aguentando. E aí eu disse a ela: Olha, se eu não fui uma boa mãe para você até hoje, foi porque eu realmente não sabia como fazer, como ainda não sei. Mas o que eu posso dizer para você é que a partir de hoje, entre nós, não existe nada além da verdade e do amor. E que para mim a nossa vida é daqui para frente. E isso foi tão libertador para mim porque ali talvez eu tenha recebido esse perdão de mim para Uhum. ele e de Deus para mim, porque eu disse agora pronto, agora está feito, porque é com ela. Então, quando eu tive coragem de dizer para ela, senta aqui que eu vou te contar a sua história, eu acho que esse foi o grande marco, assim, a grande diferença, sabe, nisso tudo. Então, a gente precisa dizer, a gente precisa contar, a gente precisa revelar a nossa história para aqueles que a gente ama, né? Uhum. Porque quando a gente tem essa sensação de que a gente não tem nada para esconder, É libertador, né? É exatamente. é libertador, né? E faz tempo que você teve essa conversa com ela? Tem uns 5 anos, mais ou menos, Que a gente legal. Nova Lima ainda, né? E aí tudo ficou mais fácil nesse aspecto, né? E
Hoje, é claro, a gente tem as questões, né, e da idade, Normais, é. normais da vida. Toda, toda. Ah, Obrigada, lindo. certeza. Epa, mas a nossa história hoje, ela se desenrola como uma história de quem está crescendo, de quem está caminhando, de quem está aprendendo, né? Quando você me Mas hoje, frase, a frase para mim é se permitir viver para aprender, porque eu tive que me permitir muitas vezes. Eu tive que me permitir falar com ela, eu tive que me permitir estar com determinadas pessoas, eu tive que me permitir estar aqui hoje, hum, né? E é por isso que a gente vai aprender a viver. Então eu sei como é que cria filho, como é que não cria, como é que faz. ninguém sabe. Ei, Ninguém sabe, querida. Deixa eu te falar, ninguém sabe, né? A gente acha que a gente sabe. Aí chega a criança para você, o bebê. Aí a gente fala, gente, eu não sei nada, né? E a gente vai aprendendo. Eu acho que ser mãe é uma construção diária, né? Independente de quantos filhos você tem, cada filho é de um jeito. E é uma construção diária. é verdade. E, né, não é, eu não acho que ninguém, tenho certeza que todas as mães, quando se deparam ali com o bebê, o primeiro dia, elas olham e falam, aqui, o que que eu faço? Por onde eu começo? Quando eu, da Carolina mesmo, uma vez, ela tinha uns 5 meses, eu fui a pediatra e eu estava assim. Não, ela já era maior, ela tinha uns 5 anos, assim, mais ou menos da idade dos seus que pulam para todo lado. Aí eu fui para saudade também, Dri, Deus te abençoe. Eu fui na pediatra e falei com ela assim: Olha, eu vim aqui e eu preciso muito que você me dê uma cartilha. Ela olhou para mim e falou assim: Hein? Eu falei: Eu preciso de uma cartilha, um livro. Deve ter em algum lugar uma instrução assim que a gente possa seguir passo a passo para a gente saber. Ela tá levada, ela pula o tempo todo, ela não fica quieta. Aí ela olhou para mim e falou assim: Filha. Que bom que ela tá levada, que ela pula o tempo todo, que Da ela não fica saúde. quieta. Você sabe como você vai aprender na vida, vivendo com ela. É Aí eu, verdade. ah, mas eu fui embora tão triste aquele dia porque não existia uma cartilha. E não existe, né? A É. gente vai aprender assim. Como que a sua mãe lidou com essa sua situação da culpa? Como que é ela, o que que ela, de alguma forma, levava para você diante dessa situação? A minha mãe é uma pessoa incrível, assim, porque ela talvez tenha sido a pessoa que ficou mais triste com isso tudo. Mais, apesar de não demonstrar, mas talvez ela tenha sido a que ficou mais doída, né? Tem um outro detalhe nisso tudo que a minha mãe, ela trabalhava nessa época na casa onde o Marcílio morava, no seminário onde ele morava. E ele tinha ela também como mãe, porque eles saem de casa muito, Uhum. né? E ela sempre foi a mãe ali presente para ele. Então, quando ela soube, ela nunca me falou que ela estivesse decepcionada, que ela tivesse ficado triste. A minha mãe, se tem se Jesus tem um rosto feminino, eu acho que é a minha mãe. Hum. Esse rosto que olha o filho de longe e que o filho pródigo vem sujo e que vem, que gastou todos os bens e que vem descalço, vem sem nada e de longe ela vê e ela já está com a festa preparada. O pai, quando vê o filho voltando, a única coisa que ele faz é abraçar o filho e dizer que bom que você voltou. E aí o filho fala, mas eu não sou digno de ser chamado mais seu filho, né? A única coisa que a minha mãe fez foi o que o pai fez. Ela me abraçou e ela disse, eu quero que você saiba que você sempre pode contar comigo, em qualquer que seja a circunstância. Que linda. E assim foi. E a minha mãe foi a grande incentivadora, o braço direito, né? Assim, ela e Ana Carolina têm uma ligação fortíssima. E
E foram essas as palavras dela. Eu quero que você saiba que eu vou estar aqui para o que você precisar. E eu sempre vi ela se desdobrar por mim, pelo meu casamento, né? Por tudo, assim. Então, Mas você sabe que você não foi o filho que saiu, né? sei, sei. Tem Eu certeza, né? ela tenho, eu comparo o olhar dela ao olhar do Pai misericordioso, Aham. né? E ao abraço do Pai. Para mim, o abraço do Pai, né? Então, eu jamais vou esquecer a forma como ela olha a gente nesses momentos, a forma como ela me olhou naquele momento, né? Eu chorando e ela dizendo para mim: eu quero que você saiba que você sempre pode contar comigo. Então, para mim, esse é o olhar do Pai misericordioso. Uhum. Para mim, aquele abraço é o abraço que envolve você com a capa quando você está sentindo frio, né? Então, E eu você acho é assim com todas as pessoas, né? Esses alunos aí que estão falando Paulinha, né? Com a gente, com eu todas não nós sei que somos suas amigas. é, Você puxou isso da sua mãe. Se o olhar, se você diz que se Jesus fosse uma forma feminina, seria sua mãe, você é o Jesusinho, né? Camila, eu acho que eu sou até inconveniente, sabe? Porque eu, eu não sei te explicar o que é que me faz sair do meu lugar e falar, eu preciso ir lá, eu preciso dar um abraço nessa pessoa agora. Eu não sei te dizer, quer dizer, eu sei te É dizer. entrega de coração, é o sim de É, Maria. Você e é o faz Espírito isso, Santo. Às vezes é. eu tô quieta e eu falo, eu preciso ir lá nessa pessoa agora. E às vezes eu já pensei, eu falei, gente, será que eu não estou inconveniente? Eu não estou sendo inconveniente? Eu estou invadindo a casa das pessoas, eu estou lá e eu estou me fazendo presente ali, será? Não sei. Aí depois eu Não, você nunca invade. algo Pelo muito me contrário. deu para eu sair daqui, para eu ir até lá. Nesse caso, nesse dia da Nossa Senhora que eu levei para você mesmo, eu quero te dizer que ela nunca saiu de casa. Ah, não. E aí, naquele dia, eu estava tão comovida com você no hospital naquele dia, eu olhei para ela e falei assim: hoje nós vamos dar um passeio. E aí, aí eu peguei ela, pus ela dentro do carro, enrolei toda na toalha, pus lá no banco, parei na porta do hospital e falei assim: meu Deus, eu não sei nem se eu vou conseguir entrar aqui, mas eu vou entrar. Eu não sei o que que me trouxe aqui, mas eu vou entrar. Eu desci então com ela lá na porta do hospital e eu sou assim, eu descubro o hospital que as pessoas estão internadas, eu descubro agora, eu descubro. E eu descubro onde as pessoas vão, se elas vão viajar, se elas não vão, eu descubro. E aí o Espírito Santo me conta. Então eu desci lá naquele hospital aquele dia e aí eu falei, eu acho que eu não sabia nem seu sobrenome, eu devo ter pesquisado, eu pesquiso. Eu desci com ela e foi tão surpreendente, porque onde eu ia passando com ela, as enfermeiras, os médicos iam passando, iam falando assim: olha que linda! Eu falei, eu vim fazer uma visita. E aí, quando eu cheguei lá no quarto, você já sabe, né? Então, assim, é isso. Alguma coisa me move, o Espírito Santo fala: sai de onde você tá e vai lá. E às vezes eu fico anos, eu fico meses sem ver as pessoas e eu sumo, eu não sou daquela de ficar ligando. É. E aí eu falo, ai meu Deus, eu devia ficar ligando, eu devia alimentar, eu devia procurar. A gente tem que alimentar as amizades, mas eu já entendi que comigo não é Não assim. é assim. E aí, às vezes, eu vou sair do meu lugar, eu vou chegar até uma pessoa e é tão intenso, e é tão forte, e é tão do céu isso, não é? É. Que às vezes eu não preciso nem falar nada. Às vezes eu chego, eu olho para a pessoa e sabe quando parece que tudo se revela? Uhum. E é assim com os meus alunos, é assim com as pessoas, é assim. Eu viajo para dar curso, eu vejo pessoas que às vezes eu vou ver uma única vez na vida, mas para mim, se eu tô ali naquele momento é porque tem um motivo. Claro, com certeza. Então,
Você não deixa esse. Você não perde tempo, né, gente? Vamos falar a verdade. Eu sei lá como as coisas acontecem, eu sei. Eu acho que você realmente tem um coração muito aberto, muito disposto. Porque às vezes o Espírito Santo até fala comigo para falar com alguém, mas tô com preguiça hoje. A gente, às vezes, a gente fica muito presa mesmo a outras questões, né? E a gente não vai, igual você está falando. Para poder ir, para poder fazer isso, tem que ter um coração desapegado, entendeu? Porque, é igual você está falando, eu vou chegar na casa da pessoa, né? E a gente fica assim, ah, não vou ligar, não vou falar nada, não E eu vou, não fico sei o quê. tão íntima, como se a pessoa já me conhecesse. Ontem, domingo, eu fui fazer uma visita para a sogra e assim, a gente vai toda essa semana. E aí a gente vai, fica na varanda, todo mundo longe, de máscara, mas a gente vai. Aí eu tava saindo e lá em Nova Lima as casinhas são todas assim na rua, né? E aí a vizinha da minha sogra, que eu não sei quem é, que eu não sei como chama, na saída eu passei e falei com ela assim: "E aí, o seu filho melhorou?" As meninas olharam para mim assim, ó. Aí elas: "Mãe, não é possível. Eu acabei de crer que eu não posso ir com você a lugar nenhum." Aí eu fui explicar, porque o filho dessa moça, vizinha da minha sogra, travesso deve ser, conseguiu quebrar as duas pernas. Nossa. Eu fui visitar a minha sogra e eu vi pela janela, eu olhei dentro da casa dele, ele estava com as duas pernas quebradas. Lógico que eu não ia ficar passiva e Nós. alheia àquilo, né? E aí, naquele dia, eu conversei com ele, falei: "E aí, tá tudo bem? Você tá sentindo dor? Como é que tá?" E aí, essa semana eu perguntei. Então, às vezes, eu sou meio intrusa por causa disso. Eu sou íntima daquela moça, por algum tempo, como eu sou íntima do filho dela, né? É E porque aí, você tem um veio olhar amoroso mesmo, e né? eu, De cuidado. é, Você tem isso na profissão pessoal, na questão espiritual, né? Não é só o seu da fisioterapia, mas também como mãe, como mulher, né? é, Ô, Ana, deixa eu te perguntar uma coisa, não quero chorar mais não, tá? tá. Chega. Além dessa questão, né, que foi uma questão muito interna, muito individual sua, tem alguma outra coisa na maternidade, assim, que depois que você se tornou mãe, você se descobriu, ou que foi algo muito transformador para você? A maternidade, as duas gestações tiveram pontos muito importantes. O da Ana Carolina foi esse, né? E o da Ana Luísa teve um outro episódio que eu acho que veio também de uma forma muito forte, foi uma outra sacudida, mas para ensinar coisas que a gente precisa, todos nós precisamos aprender, e principalmente quando a gente fala da fé, fala que a gente tem fé. Com a Ana Luísa já foi diferente, porque aí eu pensei o seguinte: pronto, então a minha primeira gestação foi uma gestação um pouco conturbada, então agora vai ser tudo lindo. Então eu vou organizar tudo. Eu vou saber o mês que eu vou engravidar, eu vou saber quando ela vai nascer, porque eu preciso trabalhar, eu não posso ficar muito tempo sem trabalhar. Eu não vou passar mal, porque a minha patroa, no lugar que eu trabalhava na época, a minha parceira de trabalho, ela era extremamente ativa e ela falava: quer ficar grávida? Pode ficar grávida, mas não fica doente. E aí, lógico, né? Eu absorvi aquilo. Então, eu preparei para a segunda gravidez. Eu falei: gente, tá tudo ótimo agora, tá tudo lindo. Meu marido tá trabalhando, tá ganhando bem, tá tudo certo. Muito bem. Aham. Aí Agora vem Deus a ficou em verdade. cena de novo e falou assim: "Ô, ela vai precisar de novo andar um pouquinho comigo." Aí, bom, com 15 semanas de gestação, primeiro eu enjoei que ficava verde, que ficava verde. 12 semanas da Ana Carolina, que eu achava que tinha sido tumultuada, não teve nada disso. 12 semanas verde. Quando passou as 12 semanas, eu tive 3 semanas ótimas. Semana 13, semana 14. Quando foi a 15ª semana, eu comecei a ter contrações prematuras. Eu tive um sangramento e isso não estava nos planos.
Eu engravidei no dia que eu escolhi. No dia, olha, hoje estou ovulando, estou aqui sentindo uma dorzinha, vai ser hoje, porque eu vou fazer as contas, 9 meses, ela vai nascer em tal mês. Muito bem. Com 15 semanas eu tive essa contração, né, antecipada, Sangramento. não tive um sangramento. E aí eu ia ao médico, a médica me examinava, falava, olha, não tem nada, o colo tá fechadinho, tá tudo certo, mas eu tinha uma cólica ininterrupta que eu não podia ficar em pé. E aí, então, eu fiquei em casa, deitada em cima de uma cama 6 meses, Nossa. o restante da gestação, deitada em cima de uma cama. E ao médico, tá tudo ótimo. O colo tá fechadinho, não tem nada, ficava em pé, tinha cólica. Ou seja, não podia levantar nem levantava para fazer xixi e tomar banho, né? E não tinha explicação aquilo, não tinha explicação. Hoje, lógico, eu sei que tem explicação, né? Enfim, foi tudo certo até o 9º mês e ela chegou ao 9º mês, ela não ia nascer antes. Aquilo era para me treinar para outras coisas, controle da Não vida, é seu. não, que não era meu, não é? E então foi um grande exercício, um grande exercício. E aí, é lógico, a gestação chegou a mim, a Ana Luísa no final já não aguentava mais, e aí ela nem queria nascer, claro, ela estava super tranquila, como ela é até hoje. Então, e aí foi assim, ó. Então, o grande aprendizado nessa segunda gestação, né, ele vem, sempre que eu me lembro dessa situação, eu lembro disso, nós não temos o controle de todas as É coisas. nada. Nós não temos o controle de nada e a gente está vivendo nessa pandemia agora, né? E será que eu consigo entregar e dizer, olha, agora eu estou nas suas mãos, estou em cima de uma cama. Olha, agora eu estou nas suas mãos. O contrato de trabalho foi cancelado, estou em casa. Ó, agora eu não sei como vai ser, né? E aí a E não gente é fácil, né? mais Porque a a gente gente. volta. Então eu acho que a maternidade ela me ensina isso. E agora, Ana Carolina, 21 anos. Tem coisas que eu gostaria de fazer por ela, não posso mais, então eu entrego. Então, esse exercício da entrega, eu acho que é o exercício que a maternidade mais me ensina. Eu acho, É, eu acho que é. eu também. Eu lembro que eu fiquei 2 meses e meio deitada também. E todo mundo ficava assim: dorme, que dorme? Ninguém dorme sangrando. Que eu dormia aonde com a barriga grande, com a menina É. chutando. Aonde que eu ia dormir? Ô, Ana, e como é que foi a sua relação com o Marcílio nessa história toda? Né? Eu sei que ele é um paizão, né? Muito. Mas com você, é, como é que vocês viveram essa relação, até mesmo com esse sentimento de culpa? Você se abriu para ele teve isso, essa parceria nesse sentido? Camila, pouco, assim. O Roberto teve aí falando, né? Foram feitos um para o outro. Uma coisa que eu não tenho dúvidas é do amor do Marcílio por mim, né? Ele encontra maneiras assim de revelar isso a todo momento. Como diz o padre Alexandre, até quando eu não mereço e quando eu menos É é o verdade. que ele mais ama, né? Nós sempre conversamos muito pouco porque assim, se tem uma coisa que ele é cavalheiro. Ele sempre foi o meu conselheiro, mas ele nunca invadiu nada. Ele sempre foi um gentleman. E ele sempre esperou que eu falasse. E eu nunca fui de falar. Porque eu sempre, já deu para perceber, achei que eu poderia resolver todas as coisas sozinhas e que internamente as coisas se resolveriam. E que se eu rezasse, Deus ia dar um jeito, ia resolver, aquilo ia passar. Mas quando a gente fala, a gente é curado, não é? Uhum. Então, poucas vezes nós conversamos sobre isso e tivemos sim condição de ter algumas conversas, tanto do que eu sentia em relação a isso tudo, quanto ao que ele sentiu. Porque a rejeição por parte dele também foi enorme. A porção dele foi muito grande.
né? Primeiro porque ele sempre foi uma pessoa muito promissora, assim, Uhum. inteligentíssima. É lógico que ele ia estar entre, né, a classe A. E então, de repente, falar eu estou abandonando, né? Ele chegou a ser ordenado diácono e dizer eu estou abandonando e pedir, escrever uma carta de dispensa que vai para o Vaticano para liberar para o nosso casamento, né? É, lógico que não são todas as pessoas, a gente não pode generalizar, mas de repente ele se viu excluído de uma classe que era a única que ele conhecia. Todas as portas se fecharam, Uhum. não é? Então ali ele não tinha mais amigos, ele não tinha mais nada. Ele não tinha emprego, ele não tinha nada. Então ele também teve que passar por um processo de cura muito grande, né? E eu acho que são gotinhas Uhum. diárias, são gotinhas diárias, não é? Quem dera que pudéssemos dizer assim, hoje eu sou uma pessoa curada de todas as coisas. Não, não é assim, nós estamos em transformação, né? E então nós tivemos, sim, com a graça de Deus, alguns momentos de conversa e outras situações onde às vezes as palavras não existiam, mas as situações nos envolviam de uma forma que a cura também acontecia. Uma dessas situações, a Moninha está aqui com a gente, foi o que eu aprendi com ela, que a refeição nos cura, que Uhum. em volta da mesa a gente restaura muita coisa, né? E é verdade. Coisa que eu vou agradecê-la para o resto da minha vida é por me dizer isso, né? Primeiro, ela me ensinou várias coisas, mas a primeira que ela me ensinou, ela falava comigo, Ana, a primeira igreja é a sua casa. É a A Morinha fala isso mesmo. é a sua casa. Então, tantas vezes eu fugia, né? Eu fugia para a igreja, eu fugia para o colo dela, eu fugia para o trabalho. Ela dizia: a igreja doméstica é a sua casa. E eu falava: ela tá doida, ela tá falando que a igreja doméstica é a minha casa, porque ela não tem problema nenhum na casa dela. São as historinhas que a gente gosta de contar, né? A gente tem isso mesmo. Ao invés E de enfrentar, né? não só conversas, mas situações, muitas situações em que ao redor da mesa a gente foi tratado também, né? É porque hoje eu até falei no Telegram disso, da refeição, que eu falei da Moninha também, falei o nome dela lá. Eu também, a Moninha, a gente fala o nome dela, a gente lembra um tanto de coisa que ela já ensinou pra gente. Um é isso que o primeiro ministério é a Primeiro a nossa gente ri, casa. primeiro a O gente ri. se... Primeiro a gente ri. Pois é. O segundo é isso da refeição à mesa. E o terceiro que você vai aprender com a Moninha também, que a Moninha não guarda nada, não. A Moninha fala. Tá, Viu, Moninha? Você dá um chacoalhão nela aí, ó, pra ela tá, poder ela me parar de guardar. chacoalha. Ela me chacoalha. Porque é importante mesmo a gente comunicar, né, aquilo que a gente está sentindo, para não ficar guardando. Porque você sabe que o corpo fala, né? E uma Fala. hora, você que Meu trabalha com Deus, fisioterapia, né? O corpo fala, né? E se a gente ficar essa é guardando a história muito, da live. é, essa é outra live. Porque o corpo fala mesmo. Se ficar guardando muito, uma hora vem aí. Vem um artrite, vem um, sei lá, vem um negócio O aí. coração para. É. Não precisa soltar os cachorros, não, maninha. Mas UTI. pelo menos falar, né? Eu acho que. Eu achei tão lindo você colocar isso, porque eu vejo que a gente sofre muito disso mesmo, assim, ainda de guardar as coisas, né? De não ter coragem de falar, de expressar o É. que a gente sente. O Ma- É, Ela vai fazer uma lista agora de tudo que manifesta o corpo. vem cá, deixa a mamãe, vem cá. O Marcílio, Mas é importante falar. o Marcílio fala comigo assim. Ele hoje me dá muitos chacoalhões também. E ele fala comigo assim: Eu você quero não um resolver isso beijinho. sozinha. Quando que você vai lembrar que você não precisa resolver isso sozinha? Cadê o meu E papai? volta esse lugar de achar que a gente pode resolver sozinha, né? Ai, que lindo o Olha cabelo. lá, ó, pintei o cabelo lá pra tia ver, ó. Pentei o Fala cabelo, oi, ó. ver. Oi.
Então, a gente, de vez em quando, alguém tem que chegar e tem que falar, você não precisa fazer sozinho, não precisa dar conta disso sozinho, né? Então, Você sabe que eu tenho falado muito sobre isso, até na nossa célula domingo eu falei isso. Aquele livro Marta, quer ver? Eu até tenho, eu já li. Você já leu? não, minha filha, eu sou a Marta, Ah, eu vou te dar. Você então vai ler. Não, você não é a Marta, você é a eu sou a Maria. Marta, ai meu Deus, então tá. Não, É mas é na porque a gente tem essa mania mesmo de abraçar o mundo e achar que a gente tem que dar conta de tudo. E não só conta no sentido de afazeres, como de sentimento, né? Não, eu tenho que sentir isso. Não, não tem que sentir nada, né? A é gente verdade. tem que ter um pouco mais de liberdade, né? Para a gente poder se permitir, como você falou, de colocar aquilo que a gente sente e falar, não, não dou conta disso. Não dá agora, né? O nome do livro, ele é Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Esse livro é lindo, 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 lindo. Ele aparece invertido, é porque o celular fica invertido mesmo. Mas é um livro que vale muito a pena ler, que ele fala muito isso para nós mulheres, que a gente tem mania de fazer muita coisa e a gente esquece do papel de Maria, né? De ir lá nos pés do É Senhor, verdade. conversar com Ele, acalmar o coração e falar: ah, estou aqui, hoje eu não vou fazer nada. E como ele, essa semana mesmo eu falei com ele assim, eu falei, Jesus, você é tão surpreendente que só espera a gente se permitir abrir uma Uhum, brechinha para você falar. Às é vezes é verdade. tanto e fala tão alto e fala sem vírgulas e sem ponto e sem pausas que ele não consegue falar. É a gente que cala, né, o que ele quer falar com a gente. E é muito bonitinho isso, como ele vai falando e fala na língua que a gente entende. É, Fala na língua que a gente entende, do jeito que a gente entende, através das pessoas que ele sabe que a gente vai escutar, é não é? verdade. Por isso que Então, ele te usa muito, porque ele sabe que todo mundo vai escutar quando você for falar. É verdade, é sério. e quando eu vou rezar, é assim, eu sempre pedi a ele que me capacitasse para eu rezar. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês, assim, eu nunca sei o que dizer, nem o que fazer. Eu me sinto num aperto tão grande, mas num aperto tão grande, na hora que a pessoa fala assim, agora você vai rezar. É aquela hora que você gela, assim, de cima até embaixo. Jura? E eu já ia pedir pra você rezar. E aí, Sério? deixa eu dizer como é. E aí a única coisa que eu consigo dizer é fechar os olhos e dizer para ele assim: agora não tem jeito, agora é com você. Que E bom, aí, então nós vamos fechar os olhos, né, para você poder rezar, porque nós não vamos terminar essa live sem você fazer uma oração. Imagina! Você acha que eu vou desperdiçar essa pérola, essa oportunidade que eu ontem eu sério, filho? entrevistei a Érica e o Gelson, que foi a Adri também que indicou uma gracinha, e eles fizeram uma oração que eu dormi assim, eu durmo bem, mas eu sou ótima de cama, sabe? Durmo super bem. Mas eu dormi assim, que eu falei, gente, eu acho que todo dia eu vou fazer uma live com alguém para alguém fazer uma oração, para a gente poder dormir bem, né? Aqui, mas antes de você fazer uma oração, eu queria que você passasse uma mensagem para as mães, principalmente para as mães que engravidaram sem casar, que engravidaram assim de repente, né, como diz uma amiga minha, por acidente, Sim. que engravidaram dentro de um cenário que não era um conto de fato. Olha, só, olha o que, vem cá, deixa eu mostrar o que ele quer colocar. Vai lá que o papai vai colocar para você. É, É, filha. eu queria que você falasse uma mensagem para essas mães, porque eu sei que tem muita mãe que ainda sente essa culpa e esse pecado que a gente sabe que não é, né? É verdade. Bom, o que eu queria dizer para essas mães é que eu entendi que nenhuma vida ela é gerada e ela é permitida se antes Deus não permitir. E você pode fazer tentativas, você pode fazer escolhas, você pode ir pelo erro, pelo acerto, mas que o sim vai ser sempre dele.
Como o sim de Maria um dia foi, e o dela foi daquele jeito, e o meu foi de outro jeito, e o seu foi de outro jeito. Mas que vida gerada e permitida é sempre bênção e é sempre sinal de amor. Sim. É difícil a gente achar que a gestação vai ser o conto de fadas. A gente acha que a imagem da plenitude é uma mulher grávida, e é uma mulher grávida, a imagem da plenitude da graça. Mas É grávida, né? Porque na hora que sai, a plenitude dá um tempo. Mas existe um turbilhão de coisas e nada vai garantir a você que você está grávida e que você não vai ter conflitos e que você É. não vai ter problemas. Eles aparecem, não é? E que nesse momento, se eu pudesse deixar um conselho, que nesse momento a gente tivesse a serenidade de parar e de perguntar o que realmente importa. Ah, Porque eu vejo que depois que os filhos nascem, a gente fala assim: eu queria tanto ter aproveitado mais aquele momento, não é? E eu acho que se a gente parasse mais e pensar o que realmente importa, a gente seria menos devedora desses momentos e a gente seria mais plena como mãe, não é? nossa, falou tudo. Não tenho mais nada para dizer, porque eu penso exatamente assim. Eu gosto de perguntar assim, isso faz sentido? Que realmente é, né, o que importa? Ou então eu lembro da Milene no curso de Bíblia. Se você morresse hoje às 7 horas da noite, como é que você levaria o seu dia? Porque a gente É, ia pensar o que de fato importa naquele dia, né? Importa xingar alguém no trânsito, importa falar mal de alguém, importa. Não, a gente ia ter uma vida muito mais plena de verdade, é né? verdade. É, Bom, então vamos fechar os olhos para você poder fazer oração, porque a live está. Eles cortam a gente. Esse dia eu estava conversando com o Berti, na hora que ele ia falar que eu tô linda, cortou. Falei, ô gente, a melhor hora que ele ia falar falar assim, você tá tão que você não linda, só está, cortou. você é linda por dentro e por fora. Se cortar, já estamos com o recado dado. Eu queria Quantos de verdade. tem? Amor, quantos minutos? Meu marido é meu diretor. Cronômetro. Que horas são, por favor? 7:02. Eu comecei era 6:02, daqui a pouco aparece. Então vamos lá. O Espírito Santo vai guiar. O Espírito Santo vai guiar. Primeiro, eu que queria te agradecer muito, de verdade, por expor. Eu sei que para você, para muita gente, às vezes, eu falo torta e direita, né? Para mim, falar não tem problema nenhum. Mas eu sei que para muita gente isso não é tão fácil. E você, eu sei que você é mais reservada, você tem esse jeito seu mais de guardar mesmo. Então, para mim, é assim, uma alegria imensa te ter aqui, podendo falar da sua vida pessoal, de coisas tão suas que estavam guardadas dentro de você. Eu queria mesmo te agradecer, porque eu sei que isso para você não foi fácil. Muito obrigada. Você pode ter certeza, lá, apareceu, faltou 1 minuto e 50. Você pode ter certeza que você está ajudando muita gente. Vamos lá. Te amo, viu? Ai, Senhor, como o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Nós não temos dimensão de tudo aquilo que o seu amor pode fazer por nós, de tudo aquilo que ele já fez. Às vezes eu te imagino, Senhor, como um grande tecelão. A sensação que eu tenho é de que estamos todos somos todos parte de uma grande coxa de retalhos. E às vezes eu vejo na minha visão turva, na minha visão embaçada, só o avesso. Eu sei que todas as coisas vêm de ti, todas as coisas fluem de ti, todas as coisas cooperam para o bem. Eu sei que às vezes o meu coração se fecha a tudo aquilo que o Senhor quer fazer por mim e que eu não entendo, e que eu não deixo, e que eu não permito. Nessa noite eu quero agradecer, porque a sua presença é insistente. Ela não é inoportuna, ela é carinhosa, ela é doce, ela é amorosa, mas ela é persistente. Eu sei que o Senhor não se cansa de mim, que o Senhor não se cansa de nós. E que basta um sussurro nosso para que a sua presença se faça sentida,
para que a sua voz seja ouvida. Oi, eu estou aqui. Por isso eu te agradeço por todos os momentos que já vivemos, por todos os momentos em que viveremos ainda na sua presença, por todas as vezes em que nós, nas diversas situações, precisamos ser quebrados, refeitos, amassados, espremidos, curados.